Olá, viajantes, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Maria Brugliato, sou turismóloga e este é o canal Viagens e Beleza. E neste vídeo eu vou mostrar como foi a minha apresentação no painel da Índia sobre turismo no colóquio internacional Rússia, Índia e Brasil. Este colóquio aconteceu ontem e hoje no canal do YouTube da OAB Santos e na página do Facebook também da OAB Santos. E antes de mostrar minha participação, então, eu quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Richard Geraldo, que é presidente da Comissão dos Direitos e Relações Internacionais da OAB Santos, que foi quem me convidou para este colóquio. Então eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, toda a programação de como foi esse colóquio entre Rússia, Índia e Brasil, de todos os que participaram, e também o link dos vídeos de manhã e tarde, com todas as participações que foram excelentes, que contou também com a participação do embaixador da Rússia, do cônsul-geral da Índia em São Paulo, do cônsul honorário da Índia no Rio de Janeiro, do presidente da Câmara e Comércio Brasil-Índia e muitas outras autoridades no assunto. Foi tratado assuntos como tecnologia, negócios, direito, enfim, todas as áreas foram abrangidas e eu vou mostrar aqui então a minha participação foi na área de turismo e a participação da Cristiane Cury, que também trabalha com turismo, e ela vai falar sobre as religiões nascidas na Índia e vai mostrar alguns pontos turísticos onde se pode vivenciar e ter experiências fantásticas relativas a essas religiões nascidas na Índia. Então vamos ao vídeo? Boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Prazer. Eu vou passar a palavra para a doutora Cristiane. O tema dela que é a Índia Mística, e é uma viagem pelas religiões nascidas na Índia. Eu sou a Cris mesmo, fica à vontade de me chamar assim. Então, a gente não teve um teste aí, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Teve um probleminha técnico com os slides da Cristiane, então eu antecipei a minha apresentação. E no momento desta, eu não apresentei nenhuma imagem porque, como eu expliquei, eu não sabia como funcionava, mas eu vou acrescentar essas imagens agora na edição e aí a apresentação vai ficar até bem mais interessante, então. E a apresentação da Cris ficou a seguir da minha. Boa tarde, primeiro a todas, um prazer muito grande, né, estar aqui. Exatamente por não ter feito teste nem nada, eu não preparei, eu deixei umas fotos, alguns vídeos stand-by, mas para evitar que nem agora eu fui ligar e acabei tirando a imagem, então eu prefiro falar e não mostrar nada, que eu acho que é mais garantido, né? Próxima vez fazer um painel, que nem a doutora Ingrid, que daí acho que fica mais... Já deixo fixo e... que aí não tem erro, né? Mas como é a primeira vez que eu participo assim, eu não sabia, se eu não vou confiar e botar alguma coisa no ar e sair, vou falar mesmo, né? Aliás, então, eu gostei de sua formação, viu? Eu nunca tinha visto turismólogo. Pois é, formada em turismo. Sou formada em turismo pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Olha, eu acho muito. Em Porto Alegre, eu sempre estou lá, então eu gosto disso. Ah, que maravilha! Próxima vez que você vier, vamos tomar um café juntas. Opa, que bom! Então, eu gostaria que a senhora iniciasse o seu tema, que eu vi que ainda, além do Taj Mahal. Taj Mahal. Aliás, o Taj Mahal é uma coisa maravilhosa, porque a história dele é linda, né? Sim. Imagina, nunca mandou fazer um castelo para mim. Né? Ah, pois é, né? Quem sabe depois que a gente se for, né? Porque ela também não estava viva para receber. Foi. Então, você deixar a senhora à vontade, para a senhora poder... Tá certo. Vocês podem me interromper, fazer perguntas, o que vocês tiverem de curiosidade sobre o que eu vou falar, porque eu acho que todo mundo aqui conhece Índia, então, pelo menos, né, quem está nesse painel, eu não vou ensinar nada, eu acho que eu mais vou colocar o meu ponto de vista, a Índia com os meus olhos, né, para as pessoas também que estão assistindo conhecerem um pouquinho, mas é a minha visão. Eu não estou dizendo que eu sou certa, porque a Índia, eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que tem o que conhecer.
Então, eu acho que é muita pretensão de minha parte dizer eu conheço tudo de Índia. Não, eu conheço um pouco, né, uma boa parte da Índia, mas enfim. Então, eu vou dar minha visão como turista. E sobre o Taj Mahal, que quando se fala em Índia, todo mundo já fala, o Taj Mahal, o Taj Mahal. Realmente, é o símbolo da Índia, símbolo do amor, mas acho que já todo mundo já ouviu falar do Taj Mahal, então por isso que eu queria dar um destaque para o que o turismo da Índia é muito mais do que o Taj Mahal. O Taj Mahal é belíssimo, eu já fui 9 vezes lá, né? Mas assim, a Índia ela tem um turismo muito diversificado. A gente pode encontrar monumentos, templos, mesquitas seculares, alguns milenares, e uma natureza exuberante. O clima, tem o clima do sul, que é quente, as praias de Goa, a arquitetura portuguesa, que também não é só britânica, a Índia tem a Índia portuguesa também. E tem os Himalaias, que é o lugar que eu mais gosto, né? Que são aquelas montanhas que eu acho, nossa, belíssimo, belíssimo. Então a Índia, ela tem tanta coisa para oferecer, além de gastronomia, de a parte espiritual, a parte histórica, a natureza. E tem Índia também para todos os bolsos. Tem gente que diz, a Índia é barata. Tem a Índia barata, tem a Índia média e tem a Índia, o céu é o limite, né? Então, tem para todos os gostos. Eu acho que planejar a Índia pode planejar de acordo com o bolso de cada um, que vai ter, né? Vai ter coisa para ver, e a Índia tem tudo que pode. Para se deslocar dentro da Índia, é demorado, porque é muita gente, é muito tráfego, mas se pode cruzar a Índia praticamente de um canto a outro de trem. Então, é fácil para ir nos lugares, né? Então, tem também, claro, a parte aérea, que agora tem muito mais opções do que quando eu comecei a ir para a Índia, né? Não tinha muita coisa, agora já tem voo para, né, para vários lugares. Então, assim, o meu ponto de vista que eu queria mostrar da Índia é que a Índia ela tem muita coisa para se ver, e quem gosta, por exemplo, de neve. Então, tem os Himalaias. Eu conheci esse ano um lugarejo lindo, perto de Manali, mas não tão, que é Tosh, não sei se vocês já ouviram falar, é um vilarejo incrustado nas montanhas, mas é tão bonito, tão bonito. Então, eu fui fazer uma caminhada lá no início de janeiro, aí nevou. Então, é uma sensação maravilhosa, né? Aí eu também a parte de Ladakh, para quem é uma paisagem totalmente diferente, Ladakh, aquelas montanhas. Nossa, eu sei que a primeira vez que eu cheguei em Ladakh foi em 2016. Aí eu cheguei, aí eu fui via aérea, né? E aí eu olhei, eu disse, nossa, mas só tem pedra, né? Mas é a primeira visão que a gente tem. Aí depois eu contratei numa agência um motorista com carro, e a gente foi até Pangok Lake, então sobe as montanhas, com nevascas, com tudo. E aí a gente começa a ver que viajar com as pedras também tem o seu, né, o seu encanto. Então, olha, eu sou fascinada por Ladakh. Eu não sei se vocês já conheceram Ladakh também. Não é uma região que se pode ir o ano todo, porque ela fecha as estradas, né? Então, ela é mais na primavera, na metade da primavera, até o fim do verão, né? Início de outono, aí dá para se visitar. Depois as nevascas fecham as estradas, né? Mas quem está por lá também, eu sei que tem caminhadas no Rio Zanskar, tem um trekking, que ele congela no inverno, então tem gente que faz trekking, né? Eu fui numa expedição esse ano não, em novembro de 2020. Eu fiquei retida na Índia, né, por um ano e pouco, quando teve agora a pandemia. Aí eu aproveitei para fazer o turismo interno depois que foi liberado, né? E aí eu fui numa expedição com motos e carros por Ladakh, de Manali a gente foi até Ladakh, depois de lá passamos por Kargil e fomos para Caxemira, né? Então, nossa, a paisagem ela ia mudando a cada momento, né? Então, ela é muito bonita. Tem também outra sugestão, agora já vou voltar para o sul, para quem gosta de calor, né? Tem o Kerala, né? Que aí tem, para quem quer fazer cursos de alimentação Ayurveda, para quem quer fazer, por exemplo, aqueles passeios de houseboat, que aí são os barcos que eles andam pelos rios, né? Pelos rios e canais que tem.
E diferente da Caxemira, que os houseboats lá são parados, tem que pegar o shikara, que são aqueles barquinhos, para chegar até os houseboats. São duas experiências totalmente diferentes, né? Mas que também vale muito a pena. Tem os tea gardens, que são jardins de chá, que tem em vários lugares da Índia, tem no Kerala, tem em Sikkim. Eu visitei em Sikkim, mas eu sei que tem também em outras regiões ali, né? Que a Índia é uma grande produtora de chá também. Então, a Índia tem tanta coisa, mas tanta coisa que fica difícil, assim, eu escolher um tópico. Então, quem gosta de história, então, tem os monumentos, Delhi tem muita coisa, tem Qutub-Minar, tem a última tumba monumental dos Mughais, que é o Safardayun Tomb, e tem o primeiro, que é o Humanius Tomb, que muita gente diz que inspirou o Taj Mahal. E esse foi uma homenagem inversa, foi a viúva que mandou construir para o imperador. Então, só que 80 anos antes do Taj Mahal. Então, isso fica em Nova Delhi. Então, é como se fosse o Taj Mahal vermelho, dá para dizer, né? Ele é muito semelhante e dizem que ele foi inspirado. Então, assim, eu acho que o marketing do Taj Mahal foi melhor, mas é a mesma homenagem, o viúvo para a amada e a viúva para o amado, né? Então, são coisas assim que tem muita coisa interessante, né? Os templos, então, nossa, então eu vou deixar a parte dos templos, que é a Cristiane que vai falar, não vou entrar nisso, mas tem templos belíssimos, igrejas também, para quem é cristão e quer conhecer, né? Tem as igrejas católicas. Delhi tem uma catedral belíssima, né? Tem também em Goa, então a gente se sente no interior do Nordeste brasileiro, aquelas igrejinhas brancas, né? Tudo tão bonito. Na época da pandemia eu morei 4 meses em Goa, eu aluguei um apartamento lá e fiquei 4 meses, então era em plenas monções, mas deu para conhecer bastante. Goa também não tem só praias, ela tem cascatas, tem uma que é a Dudhsagar Falls, que ela é uma cascata com 4 camadas, e entre, acho que a primeira e a segunda camada tem uma ferrovia, passa o trem. Então, se a gente está de longe, a gente vê aquelas cascatas caindo em camada e o trem que passa no meio. Então, é um lugar belíssimo, a gente pode fazer trekking até lá, claro que com guia, né, que eu, pelo menos, eu fui com guia, então não sei se alguém por conta pode fazer, né, mas é muito melhor da gente não se perder, né, e eu acho que o que a Índia oferece mesmo é essa diversidade, que ela pode atingir todo mundo. Não importa se você vai em busca de espiritualidade, se você vai em busca de história, de turismo, de aventura, tem muita aventura também, né, que a gente pode fazer, de trekkings também. Nossa, ela é bem variada, né? Eu não sei assim se vocês têm alguma pergunta para me fazer em relação, para eu não falar assim mais do que eu devo, né? Doutora Sônia, você tem alguma questão para falar? Eu não estou lhe ouvindo, o seu som está... Eu tenho uma pergunta. O diga. Trânsito, me conta do trânsito. O que é aquilo que não sei... Bom, o trânsito realmente ele é caótico, mas o que eu digo, os indianos se entendem. É muito difícil a gente ver acidente. É aqueles carros para cá, para lá, para cá, para lá. E eu aprendi um macete que eu vou dizer para quem estiver assistindo, que for para a Índia, não se assusta. Na hora de atravessar a rua, se tu tem medo de se impor, eu sempre digo, cola no indiano, porque o indiano vai atravessar, ele já sabe. Fica do lado dele que tu atravessa direitinho. Sabe, eu aprendi essa técnica. Aí não tem erro na hora de atravessar a rua, eu deixo sempre um indiano tomar a iniciativa, eu fico do lado e aí eu vou na carona, né? Bem fácil, não tem erro, né? Mas é algo assim bem interessante. E eles se entendem tanto que aonde tem sinal, o trânsito para, aonde não tem, flui. Vai um carro para um lado, um carro para o outro e flui, né? É muito interessante. Tem as coisas. E outra bonito.
Desculpa, eu acho bonito também os tuk-tuk deles que fazem um histórico maravilhoso naquele trânsito. Isso, aqueles coloridos. E é tão bom andar de tuk-tuk, uma aventura. Eu acho que os tuk-tuks assim, são os helicópteros da Índia, porque tu consegue atravessar qualquer cidade muito rápido. Muito rápido mesmo. Eles vão costurando e a gente chega lá no horário que tiver que chegar de tuk-tuk, né? Bom, eu agradeço. Eu não tenho mais perguntas e agradeço a senhora. Não sei se alguém mais, se a doutora Ingrid quer fazer uma pergunta para a senhora. Ela ia falando, eu me lembrava do filme Comer, Rezar e Amar. Ah, sim! E aí a parte do rezar, né? Ah, sim. Eu adorei a plaquinha do silêncio, não sei se vocês assistiram o filme, mas tem a plaquinha do silêncio quando ela vai na meditação, que a pessoa tem essa opção de ficar o tempo que for necessário em silêncio para se regenerar, né? Sim. Não, a Índia ela é fantástica. No turismo, até eu tenho assim um canal no YouTube, que aqui está o nome é Viagens e Beleza, eu tenho acho que mais de 260 vídeos sobre a Índia. Então, se alguém quiser ver de tudo que tu imagina, de sul a norte, é tudo, sabe? Então, é o que eu digo, a Índia ela é para todo tipo de turismo. Para religioso, histórico, para quem quer ir ver neve, para quem quer calor. Ela é muito... Compras também, então a gente consegue por um preço, né? Posso falar, então, para quem está assistindo que não é de Índia, é barganhar sempre, esse é porque assim, às vezes a gente fica convertendo, puxa vida, já está barato. Não, a hora que não for vantajoso, para o indiano, ele vai dizer não, né? Enquanto ainda tiver a possibilidade, porque ele está tendo vantagem, né? Então a gente pode ir barganhando a partir do momento que... Porque eles vêm turistas, geralmente eles realmente cobram mais, como aqui no Brasil também. Já me aconteceu de no Nordeste do Brasil me colocarem o preço em dólar, né? Porque pensa que eu sou estrangeira, então não é uma coisa da Índia de cobrar mais. Aqui também tem. Então, o que a gente tem que fazer sempre é barganhar. A partir do momento que não for vantajoso, ele vai dizer acabou e pronto, né? Então, não pense que ele está perdendo, que ele não está, né? Então, é isso. Cristiane, eu não sei, acho que ela acho que tu não assistiu na minha... Eu dei uma panorama... Não, eu estava aqui te ouvindo, eu peço desculpas, mas eu estava aqui trabalhando com a pessoa da técnica, eu tive que reduzir bastante a minha apresentação, porque agora eu descobri, a minha apresentação era o dobro do tamanho que eu podia compartilhar em termos de fotos e tal, mas eu ouvi, sim, e ouvi os lugares diferentes, a gente conversou um pouco antes, né, Ana? Isso. E muito legal a gente trazer coisas diferentes, né, do Taj Mahal e que vai além, e que a gente que conviveu e viveu lá sabe o que podemos falar, né? Era essa a minha mensagem, dizer que a Índia, claro, o Taj Mahal é belíssimo, eu acho que se a pessoa não vai para lá, ela volta frustrada, né? Que tipo, vai para Roma e não vê o Papa, então é a mesma coisa, vai para a Índia e não vê o Taj Mahal, fica frustrada. Mas a Índia tem muito mais a oferecer. Então é isso que eu quero, né, dizer, que a Índia tem para todos os gostos e todos os bolsos. É só a pessoa se organizar e ver o que gosta, o que gostaria de ver. E a Índia quiser ter uma palhinha, vai no meu canal, depois procura a Cristiane para fazer a viagem, né? Eu sou uma turista como todo mundo, né? Eu viajo, mas aí depois a pessoa, eu gostaria de ir em tal lugar. Então conversa com a Cristiane, que aí ela leva, né? Compartilha seu canal. Compartilha seu endereço de canal depois. Viagens e Beleza aqui no YouTube, né? www.viagemsbeleza.com. Então só tem a playlist Índia, aí é mais de 260 vídeos só sobre a Índia. Então é o que eu digo, é o meu ponto de vista, né? É a minha maneira de ver e mostrar a Índia. Então, para quem quiser conhecer a Índia, sob o meu ponto de vista também, mostrar as coisas que eu achei bonito, eu procuro sempre valorizar o que um país tem de melhor, né? Então, eu acho que... E ainda assim tem tanta coisa para mostrar, mas o essencial da Índia, né? De turismo, do ponto de vista de turismo, né? Eu acho que eu consigo mostrar no canal bastante coisa, mas aqui foi só uma panorâmica para também não me estender e dar espaço para todo mundo falar. Olha aí, entrou o meu sem eu... Agora já não sei se fui eu que fiz isso, hein? Eu já me despeço, porque eu já falei, né?
o que eu tinha que falar. Ai, Ana, eu já não sei mais, eu reduzi tudo. Então, agora, né, muito obrigada a todos, então, e vamos, então, com vocês aí agora. Nós que agradecemos a sua palestra, foi muito boa, maravilhosa, que volte sempre para explanar temas tão bons. Foi bem resumida para não me estender muito, mas eu acho que já deu o básico, né? Mas foi bom. E o dela foi um milagre, né? Apareceu sozinho. Não, eu diminuí aqui com o técnico, eu deixei aí eu acho que ele já colocou aí para eu já poder começar a falar. Agora, então deixa eu voltar de novo, eu peço mil desculpas para começar. Eu queria me apresentar, eu sou a Cristiane Cury, eu trabalho com turismo, né? Eu sou da Indo-Asia Tours, mas antes de mais nada, eu sou apaixonada mesmo pela Índia e já faz muitos anos que eu viajo para a Índia. A primeira vez foi em 96 e de 96 até agora eu passei esses anos todos conhecendo vários lugares, mas a minha grande paixão sempre foi a parte de religião. Então, quando o Richard me convidou, eu queria agradecer mais uma vez esse convite, aí eu realmente falei, bom, vamos falar sobre... A Ana ia falar sobre a Índia além do Taj Mahal, e eu falei, então eu vou falar sobre a Índia mística e a gente vai fazer uma viagem pelas religiões nascidas na Índia. Vocês estão ouvindo um barulho? Para completar, agora começou um barulho aqui, então vamos de fone de ouvido. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Sim, tranquilo. Está me ouvindo bem, não? Sim, tá bem. Então tá jóia. Então vamos de fone de ouvido. Então vamos lá. As 4 religiões nascidas na Índia, a primeira, que a doutora Ingrid depois deve falar, que é sobre o hinduísmo. A questão mais interessante dessa religião é que ela não tem um fundador. Ela foi criada há mais de 6.000 anos, ela faz parte da origem da Índia, desde o Vale do Rio Indo, que hoje é no Paquistão, e ela é mais do que uma religião, ela é uma forma de se viver. E eles têm vários caminhos e acreditam numa verdade única, que é Brahman, que é não a questão da gente ter uma união com Deus. A segunda religião nascida na Índia é o Jainismo. O Jainismo tem, sim, um fundador, que é Mahavira, que é um dos 24 Tirthankaras, que são os profetas do Jainismo. O Jainismo nasceu no século V antes de Cristo e é contemporâneo do budismo, que a gente vai falar em seguida. E a máxima deles é o Ahimsa, que é a não violência. Ahimsa, não violência, que a gente fala muito do Gandhi, e isso é um foco principal do jainismo. O budismo é a terceira religião nascida na Índia, que foi fundada pelo príncipe Siddhartha Gautama. Ele virou o Buda no momento que ele acordou, que ele se iluminou, que isso também aconteceu no século V antes de Cristo. E a gente vai olhar sobre as 4 nobres verdades, que são as verdades que são a base do budismo. E, por fim, a 4ª religião nascida na Índia, que é o sikhismo, que foi fundada já muito para frente, agora do século XV, né? Não é para frente que estamos no XXI, mas no século XV, depois de Cristo, pelo Guru Nanak, que é o primeiro profeta do sikhismo. E a máxima deles é a questão do Satnam, que seria o nome verdadeiro, ou o Deus Supremo. Então, voltando, então, eu dei só um panorama das 4 e agora eu vou falar de cada uma delas. O hinduísmo, muita gente acredita que o hinduísmo é uma religião politeísta. Acho que a maioria das pessoas já ouviram falar que o hinduísmo tem vários deuses, 300 milhões de deuses, é o que mais se fala. Mas, na verdade, é um único Deus, de várias formas. E as formas são essas que, as 3 principais da trindade hindu, é Brahma, a primeira imagem, que é o Criador. Ele tem as 4 cabeças olhando para as 4 direções, segura na mão dele os Vedas, que são as primeiras escrituras, e ele tem, depois do Criador, a gente tem quem?
o Vishnu, que mantém o universo. E depois da manutenção do universo, a gente vai vir a ter Shiva, que é aquele que vai fazer o quê? Vai destruir o universo para que ele renasça, e, na verdade, a destruição é uma destruição do ego, da mente, para que a gente deixe aquela questão mais material e chegue num nível espiritual mais alto. Então, essas três formas, que é a trindade do hinduísmo, são, na verdade, o mesmo Deus de formas diferentes. É como a gente, por exemplo, hoje eu estou fazendo uma apresentação, eu também sou filha, eu também sou tia, e eu também sou, enfim, eu tenho outras formas na Cristiane, e essas todas formas são formas que estão no hinduísmo. Bom, falando de Vishnu, Vishnu é o Deus que preserva o universo. E a característica mais interessante de Vishnu é que as suas encarnações, que são 10 que estão aqui, elas têm a sequência da evolução da humanidade. Então, a primeira, Matsya, é um peixe, Kurma é uma tartaruga, Varaha na realidade, ele é o javali. Então, já quando passa para a parte que seria o mamífero, né? Já o javali, depois o Narasimha, meio homem, meio animal, meio leão. O Vaman, ele é um anão. Depois vem o Parashuran, que já é um dos primeiros guerreiros. Rama, que é o guerreiro um dos mais famosos do épico Ramayana. Depois Balaram, ou Krishna, que é o deus que vem em um outro épico, que é o Mahabharata. E Buda, que é muito interessante, porque o hinduísmo incluiu o Buda como uma encarnação de Vishnu. Dessa forma, as pessoas que estavam deixando de ser hindus para virar budistas passaram a não precisar mais deixar, porque Buda é uma das encarnações de Vishnu. E o último, que se chama Kalki, ele é aquele que está por vir. É uma encarnação de Vishnu, o preservador que está por vir. E, por outro lado, nós temos Shiva. E Shiva não tem nenhum avatar, nenhum que fique presente. Na verdade, Shiva, ele quer que a gente transcenda esse mundo. Então, ele é o quê? Ele é justamente, ele não tem forma física, eles são sempre as formas que a gente vê, são formas de falar sobre ele, mas é manifestações diferentes de Shiva. E aí a gente tem aqui o Shiva Nataraj, que é o mesmo que está aqui do meu lado, que é a forma dele. Se vocês olharem, ele está pisando num pequeno anão, que na verdade é o ego ou a ignorância. Por quê? Porque a gente precisa acabar com a nossa ignorância para a gente transcender, ou com o nosso ego para a gente transcender e chegar nesse nível espiritual. E aqui ao lado a gente tem uma outra manifestação, são pelo menos 108 manifestações de Shiva, mas eu escolhi as duas principais, que eu pelo menos gosto mais, e aí a outra se chama Ardhanarishvara, que é o Shiva meio homem, meio mulher. Em uma única manifestação, ele inclui as duas formas dele, homem e mulher. Então, essas são manifestações do deus Shiva. E como eu falei no começo do hinduísmo, tudo isso são diferentes formas da gente ver uma energia do divino. E aí, eu já comentei aí, os Vedas são as primeiras escrituras, Vedas quer dizer conhecimentos, foram as primeiras escrituras do hinduísmo, que foi em 1500 a.C. Portanto, há 3.500 anos atrás, eles tiveram as primeiras escrituras. Mas a transmissão na Índia sempre foi oral, de mestre para discípulo. E essas transmissões continuaram, e depois tivemos escritos o que chamam de Upanishads, que é justamente, Upanishad quer dizer sentar-se próximo ou perto do mestre. Então, isso, desde sempre, nós tivemos essa questão da transmissão oral, e só nos Vedas é que eles foram primeiramente escritos. E as Upanishads continuam durante vários séculos. E a gente tem outras escrituras muito importantes, que são os épicos Ramayana
e Mahabharata. O Ramayana, ele fala sobre a história do deus Rama, que eu mostrei agora há pouco, do hinduísmo, que é um avatar de Vishnu, e o Mahabharata vai falar sobre, na verdade, a história da Índia. Maha é grande Índia, Bharata, da grande Índia, que é o Bhagavad Gita, e o Bhagavad Gita é um capítulo. A gente teria uma pessoa hoje falando do Bhagavad Gita, mas acho que ele não veio, né, doutora Sandra? Ele não vai vir, né? Por enquanto. Então, na verdade, o Bhagavad Gita é justamente a conversa entre o deus Krishna e Arjuna, que era um guerreiro, e ali ele passa os ensinamentos dele. Então, mais uma vez, é um avatar de Vishnu, do preservador, e nesse épico, que todos os épicos, basicamente, da Índia, eles sempre chegam na conclusão que é o bem vencendo o mal. Então, as coisas acontecem, mas no final o bem sempre vence o mal. Então, são lutas, são guerras, são raptos, que é o caso do Ramayana, mas no final o bem sempre vence o mal. Então, isso é um pouco, um pincelar do que é hinduísmo. Mas já que a gente está falando de turismo e eu conheço um pouco, né? Então, vamos mostrar os principais lugares que a gente pode ver e vivenciar, especialmente o hinduísmo. Eu começo com Arunachala, na cidadezinha de Tiruvannamalai, essa montanha sagrada. Esse templo fica ao lado da montanha, é o templo de Arunachala, que fica aí, e essa montanha é sagrada, e foi o local onde esse mestre, que é famoso, Ramana Maharshi, é um dos grandes sábios da Advaita Vedanta, que na verdade é a linhagem que eu sigo, ele viveu nessa montanha desde os 16 anos, quando ele se iluminou. Ali a gente tem um ashram que nós podemos visitar, e do ashram, do fundo do ashram, a gente sobe para a montanha e a gente pode visitar as cavernas aonde Ramana meditou. E a gente pode sentar, meditar e ter experiências. Bom, gente, aí só quando vocês forem para lá para vocês vivenciarem, porque a Índia é sobre vivenciar, né? Sobre sentir. A outra cidade que eu recomendo ainda, isso é tudo no sul da Índia, no estado de Tamil Nadu, é a cidade de Tanjore, e esse é o templo de Shiva, novamente, é o templo Brihadishvara, que é um templo simplesmente maravilhoso, construído em 1010, que foi pelo reinado dos Cholas. Então, vocês veem todas essas pessoas de vermelhinho aqui, na realidade, são pessoas que são os peregrinos. A gente não vê turista no sul da Índia, a gente vê peregrinos, é muito interessante. Aqui um templo de Vishnu, então o deus preservador, os dois outros eram de Shiva, e aqui de Vishnu, e essa cúpula dourada que vocês estão vendo é justamente onde fica o santuário principal, o altar do deus Vishnu, que é o preservador. Aqui, imagens internas do templo, né, com essas gopurams, que são essas torres maravilhosas, que permeiam todos os templos. Aqui é o último templo no sul da Índia, que é Madurai. Esse templo se chama Meenakshi Temple, é o nome da esposa de Shiva nesse local, é Meenakshi. E aqui, não sei se dá para vocês verem muito bem no slide, mas aqui é um templo com uma cúpula dourada, e aqui temos outro. Esse é o templo de Shiva e da esposa dele. Então, os templos no sul da Índia têm sempre a família inteira no templo, né? Esse é o tanque, né? Os templos no sul da Índia também têm tanques de água, onde as pessoas normalmente lavam as mãos e os pés antes de entrarem para verem os deuses. Isso é lá dentro do templo. Aqui, para vocês terem uma ideia da riqueza dessas torres, que são todas pintadas, e aqui um dourado no fundo, que é justamente o local onde está a estátua principal de Shiva. Aqui dentro desse mesmo templo, a gente tem o Hall dos 1000 Pilares, todo feito de mármore, e todas as estátuas aqui na lateral, nessas colunas, são 1000 colunas, todas elas diferentes, todas em mármore. E neste templo, no sul da Índia, a gente tem uma cerimônia muito interessante, que é o adormecer de Shiva. Ele, como eu falei, o templo tem o santuário do marido e da esposa, e toda noite o marido vai dormir com a esposa. Então, a estátua dele é carregada nessa leteira, e na entrada do templo dela, aqui são os sacerdotes que carregam, a gente faz uma procissão atrás dele, e aí ali ele tem uma cerimônia de lava-pés, porque aí ele vai entrar para dormir com a esposa durante a noite. Então, são coisas típicas do hinduísmo que criam
vamos dizer, rituais diferentes em cada lugar, né? Aí a gente tem do sul, nós vamos lá para o norte, para Varanasi. Por quê? Porque é a cidade mais antiga do hinduísmo. Então, eu estou falando de hinduísmo e mostrando para vocês quais locais na Índia que vocês podem visitar e conhecer melhor o hinduísmo na vivência, na prática, né? Não no que a gente fala. Então, à beira do rio Ganges, né? A gente faz sempre um passeio pela manhã para ver todos os rituais e tudo que acontece à beira do rio, para conhecer. A gente assiste o nascer do sol, a gente vai bem cedinho, assiste o nascer do sol e conhece aqui, esses são os famosos ghats, que são as escadarias que descem até o rio, e não é o ghat, não existe só em Varanasi ou só né, nas escadarias do Ganges, e sim, qualquer escadaria se chama ghats, que é onde descem, e normalmente eles fazem as cerimônias e fazem também as cremações, que é uma das coisas que a gente pode ver em Varanasi. Aqui o meu grupo de um dos anos, que é o grupo Índia Mística, justamente, que visita as diferentes religiões, a gente estava à noite à beira do Ganges para assistir à famosa cerimônia do Aarti. O Aarti é uma cerimônia também do hinduísmo, que acontece todas as noites, de novo, não só aqui, mas em várias cidades, templos e locais, inclusive aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, tem um templo do Vedanta, que eles fazem todo dia uma cerimônia de Aarti. Então, é um agradecimento que os hindus fazem ao deus, no caso aqui é Shiva, a Ganga, porque Ganges, não sei se vocês sabem, na verdade é a deusa Ganga, e eles agradecem a todos os deuses por esse dia que está acabando, porque é exatamente ao pôr do sol. Bom, e de hinduísmo eu dei uma pincelada voando, né, do que a gente poderia falar de locais principais do hinduísmo. A Índia toda tem hinduísmo, mas esses foram os principais. E aí nós vamos falar um pouco de budismo e de Buda. E eu falei das 4 nobres verdades, mas quais são elas? A primeira verdade que Buda descobriu é que a vida é sofrimento. Mas que esse sofrimento ele tem uma causa. E qual é essa causa? Basicamente, gente, resumindo, né, tantos anos viajando pela Índia, Butão, Nepal e conhecendo o budismo mais na prática do que qualquer coisa, a gente aprende que essa causa é basicamente a ignorância, a mesma que Shiva tenta acabar com ela. Por quê? Porque quando a gente é ignorante com aspas, tá, gente? De não ter a sabedoria, a gente começa a ter desejos. É desejo disso, daquilo, é coisas materiais, normalmente, que a gente deseja, ou às vezes até questões que são um desejo de ter uma pessoa, um relacionamento. Isso vai, com certeza, levar a frustrações que vai te deixar com raiva. Então, esse ciclo de coisas acaba trazendo o sofrimento. Se a gente consegue acabar com isso, a gente com certeza vai acabar com o sofrimento e vai chegar na máxima do budismo, que é encontrar a iluminação. A gente encontra essa iluminação olhando para a causa do meu sofrimento e procurando o caminho para a gente acabar com esse sofrimento. E qual é o caminho que o budismo ensina? É o caminho óctuplo, são 4 verdades e 8 caminhos. Compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, vida correta. Ou seja, eu fazer as coisas com sentido para mim. E isso com o esforço, a atenção e a meditação. Então, na verdade, eu preciso ter essa consciência maior para eu poder seguir os passos desse caminho e acabar com essa ignorância, com essa ira e com esses desejos, para eu poder finalmente alcançar. Esse é o foco todo do budismo. E aí, onde que a gente pode conhecer o budismo na Índia? Aqui nós estamos, como eu acabei o hinduísmo em Varanasi, então aqui eu estou falando também de um lugar próximo de Varanasi, que é a cidade de Sarnath, que fica meia hora, 40 minutos de Varanasi, aonde Buda deu o seu primeiro sermão. Então, depois que ele entendeu as 4 verdades nobres, ele deu o primeiro ensinamento para 5 pessoas, os primeiros 5 discípulos aqui em Sarnath. O interessante é que não foi em Bodh Gaya, aonde ele se iluminou, que ele fez isso. Por quê? Porque todo mundo tinha abandonado Buda, porque acharam que ele não estava sabendo mais o que ele estava fazendo. Então, ele foi abandonado por todos e, no final,
ele foi caminhando de Bodh Gaya até Sarnath, que só para vocês terem uma ideia, são 6 horas de carro hoje em dia. Imagina a pé que ele fez isso lá no século V a.C. E aqui a gente, então, vai para o local onde ele teve a iluminação, que foi Bodh Gaya. Esse é o Mahabodhi Temple, que é o grande templo da árvore. Aqui é a imagem dele que fica bem dentro desse templo. E aqui é a árvore, que seria a neta da árvore original onde ele se iluminou. Por que a neta, Cris? Porque, não sei se vocês sabem, mas a Índia foi invadida várias vezes por várias religiões que vinham lá e destruíam as coisas. Destruíram a árvore original de Buda. E aí, o que aconteceu? A sorte é que o grande imperador Ashoka da Índia tinha, no século III a.C., ele se tornou budista, o budismo cresceu muito na Índia nessa época, e ele tinha levado, através da filha dele, alguém tinha mandado um galho da árvore original de Buda para o Sri Lanka. E esta árvore que vocês estão vendo na foto hoje, que as pessoas sentam e meditam embaixo dela até hoje, é a neta da árvore original, porque quando destruíram a original, alguém foi lá no Sri Lanka e trouxe um pedaço daquela árvore e plantou aqui. Então, em Bodh Gaya, onde ele se eliminou e teria a árvore principal, hoje a gente tem a neta da árvore principal, onde as pessoas meditam. É uma cidade muito simples, mas muito intensa em termos de budismo, porque a gente tem budistas de todos os países budistas do mundo. Então, aqui a gente tem... essa foto eu tirei na primeira vez que eu estive lá, são budistas tibetanos. E a gente tem a grande diferença que a gente pode entrar e a gente pode visitar templos de todos os países budistas. Então, só como exemplo, aqui a gente tem o templo tibetano e olha como ele é por dentro. E a gente vivencia cerimônias do budismo tibetano aqui. Por outro lado, a gente tem o templo da Tailândia, é o budismo tailandês. Olha a diferença de um para o outro, são coisas completamente diferentes. Assim como a gente tem do Butão, do Japão, do Vietnã, todos os países budistas têm um templo em Bodh Gaya. Então, é muito interessante porque você não vê só o templo principal e as histórias todas do budismo, mas sim como ele se espalhou por todo o mundo, né? Agora, vamos à última religião, não a última, porque o jainismo eu não vou tocar, porque senão ficaria muito longa a apresentação, mas sim a outra que a gente visita normalmente, que é o sikhismo. Então, esse é o famoso Guru Nanak, que é o fundador do sikhismo, do século XV. Foram 10 profetas ao longo do sikhismo, sendo Nanak o primeiro, e hoje em dia, aqui no centro dessa imagem, vocês veem o Guru Granth Sahib. Então, na verdade, os 10 profetas tiveram ensinamentos, até que o último profeta, o 10º profeta, ele falou, vamos parar com essa coisa de humano, de novo, profetas, vamos escrever todos os ensinamentos num livro. E esse livro se tornou o Grande Guru. Então, aqui, como eu acabei de dizer, os 10 gurus e o Guru Granth Sahib. O Guru Granth Sahib, ele é o guru eterno, ele é o guia espiritual dos Sikhs. E o que é Sikh? Sikh quer dizer discípulo, aquele que aprende. E os pilares do sikhismo, como eu falei, os pilares do hinduísmo e do budismo, é manter Deus sempre presente. Então, eles ficam repetindo o Satanam, Satanam, que é a presença de Deus, se sustentar por um trabalho honesto. Eles são super trabalhadores, os Sikhs, e eles partilham tudo com os necessitados. Então, os Gurudwaras, que são os templos Sikhs, são incríveis, porque não tem nenhum templo Sikh que não tenha um langar. Mas, Cris, o que é langar? Langar é um refeitório coletivo, que toda a refeição é feita gratuitamente. E aí vamos conhecer isso. Amritsar tem em Delhi, templo Sikh maravilhoso, que é o Bangla Sahib, que oferece 10.000 refeições por dia, mas aqui são 100.000 refeições diárias, porque esse é o templo principal dos Sikhs, é como se fosse Roma ou Meca, enfim, é o local principal. Então, aqui o templo dourado, Golden Temple, e aqui é esse lago que é toda a volta, que é um lago sagrado, onde os Sikhs se banham. Então, aqui a gente vê até uma característica, eles sempre usam os turbantes, não cortam o cabelo, usam esse calção, e eles sempre, quando vão para Amritsar, eles sempre se banham nesse lago. E aí a cozinha, que aqui em Amritsar serve 100.000 refeições diárias. Então,
as pessoas podem entrar, todo mundo senta-se no chão, todo mundo que está servindo aqui é voluntário e as pessoas estão comendo gratuitamente. Então, os nossos grupos, as nossas experiências e vivências da Índia sempre levam a gente para esse tipo de coisa. Então, aqui, por exemplo, a gente está com o nosso grupo fazendo pão. Né? Às vezes a gente faz tudo errado, aí o cara do Sikhi fala, não, não é isso, vocês estão fazendo errado, mas a gente faz para ajudar, porque aquela chama-se seva, né, no hinduísmo, que nada mais é do que o voluntariado, né? E aí, como eu contei para vocês, não sei se vocês lembram aí no templo hindu, que o Shiva vai dormir com a esposa, na noite, toda noite ele vai dormir com a esposa, muito interessante também é que aqui o livro vai dormir no quarto dele. O livro passa o dia inteiro no templo, no Templo Dourado, mas à noite, numa leteira, como lá o Shiva, e lá em Madurai, aqui no norte, em Amritsar, tem uma leteira que eles levam e colocam o livro para ele dormir no quarto dele à noite. E de manhã eles tiram o livro de lá. Então, são coisas que só na Índia a gente pode ver mesmo. E é uma visão totalmente diferente, né, do templo de manhã e de noite. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas façam o templo tanto de dia quanto de noite e apreciem e conheçam essa cerimônia. Enfim, o Índia Mística são experiências únicas, vivências inesquecíveis, autoconhecimento, relaxamento, meditação e yoga, e a gente termina tudo isso aonde? De novo à beira do Ganges, mas agora próximo aos Himalaias, lá em cima, onde ele começa praticamente, em Rishikesh. Então, essa é a cidade que é a capital mundial do yoga, onde a gente pode praticar o yoga à beira do rio Ganges. A gente medita, essa é uma caverna que pouca gente conhece, que é a caverna de um sábio imortal, o Vashishta. Então, essa é literalmente uma caverninha onde a gente entra para meditar, e depois a gente tem o prazer de descer, isso aí é do lado da caverna, a gente desce e chega à beira do rio, e aí a gente pode tanto ficar meditando, quanto a gente pode fazer um raft, que foi o que esse grupo aqui meditou, e depois foi fazer um raft. Então, um pouco de tudo a gente faz ali, né? E aí, a gente, além disso, também tem o Aarti, que é a cerimônia do agradecer pelo dia em Rishikesh. Esse aqui é um dos mais famosos, existem outros, mas esse é um dos mais famosos, no Ashram Parmat Niketan, que fica também à beira do Ganges, e hoje a gente tem agora de volta, porque essa estátua de Shiva tinha sido levada numa chuva muito grande alguns anos atrás, mas hoje ela está está lá de volta no Ganges, na frente do Parmat Niketan, e isso é o nosso final de dia e o nosso final de apresentação. Muito obrigada e namastê! Este colóquio internacional Rússia, Índia e Brasil aconteceu nos dias 6 e 7 de dezembro e a minha participação foi no dia 7 de dezembro, na parte da tarde. É isso, espero que tenha gostado então. Tchau!